Roberto, o que tem se falado nos circuitos políticos de ontem para hoje é a mensagem cifrada que o presidente da República passou para a nação através da publicação de um texto, não de autoria dele, agora se sabe de um candidato a vereador pelo Partido Novo, mas que fala quase como o Jânio Quadros nos anos 60, em forças ocultas. Como é que você viu, está vendo, aliás, essa movimentação do presidente? Você acredita em renúncia, impeachment, deposição ou a continuidade do governo Bolsonaro? Como é que você faz essa leitura? O documento, que embora não seja de autoria dele, mas é autorizado por ele, na verdade, ele está refletindo uma movimentação que já vem acontecendo em Brasília e em várias partes do Brasil há uns 2 meses para cá, de pessoas e lideranças nacionais, independentemente de partido ou de instância de poder, judiciário, executivo e legislativo, com os rumos do atual governo. Há uma preocupação generalizada para onde vai e para onde é que esse país está indo, com as indefinições, com ministros que não sabem o que estão fazendo em cada parte. Isso gerou uma grande insegurança política no país. E as pessoas que se dizem mais responsáveis do ponto de vista de uma estabilidade no país estão preocupadas. A gente tem acompanhado algumas movimentações lá de reuniões entre governadores de espectro político diferente, junto com o presidente Alcolumbre, o presidente da Câmara, reuniões fechadas, onde a discussão é praticamente se perguntando qual o rumo que o país deve tomar. Na opinião do Roberto, para onde que nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para vamos dizer, o término do governo Bolsonaro. Essa é uma questão de um pensamento, e nos últimos dias, de ontem para hoje, essa sensação em Brasília acelerou de que o governo acabou. Não só na imprensa, como formador de opinião, o Josias de Souza fez um comentário acabando e realmente colocando a par de cal. Revista Veja, Estadão, todos que eram as empresas de jornalismo que estavam apoiando ele de qualquer forma, mas que agora viram exatamente o que significa a presença e a permanência do Bolsonaro no poder. Então, essa sensação já vinha acontecendo no meio político. Reuniões, empresários, pessoas fazendo, vamos dizer, quando ele estava nos Estados Unidos a primeira vez, teve uma reunião do Alcolumbre, do presidente da Câmara, com governadores, inclusive, de oposição, e lideranças, inclusive, do PSL, preocupados com isso. Então, a sensação, depois dessa reunião, foi de que as pessoas estavam assustadas, dizendo, para onde vamos? Como é que você vê a alternativa Brasil sem Bolsonaro na presidência? O ideal que os governadores e as lideranças políticas colocam é que poderia haver uma renúncia coletiva e chamamento de novas eleições, para ver se pacificava o país, nesse sentido de pacificar o país. É difícil porque a polarização está muito grande. Constitucionalmente, não há nada contra o vice. Essa é uma alternativa que se coloca. Ele está sendo muito hábil do ponto de vista político, de conversar com todos, é muito afável e tal. Agora a gente sabe a origem e o que ele significa, o Mourão significa. Agora, o que seria essa alternativa? Mourão é uma incógnita do ponto de vista da nação. Mas algumas pessoas dizem que ele está tendo um exercício de compreensão da complexidade do país e que não tem mais aquela visão vamos dizer, da caserna, daquela coisa, que começou a ter um cheiro ou uma participação da polícia. Seria um militar governando civilmente. Exatamente, mas com posições firmes, mas que flexibiliza com o contato com o mundo político. Ele está tendo esse exercício, esse banho de política, vamos dizer assim, o Mourão. Poderia ser porque nas conversas que eu tive a oportunidade de acompanhar o governador em 2 ocasiões, ele foi muito afável, recebeu o governador muito bem, se colocou à disposição. E quem observa à primeira vista é um democrata. Agora, a gente sabe o que significa, né? A possibilidade dele chegar ao governo. Como
o Brasil chegou nessa situação de crise generalizada, não só institucional, econômica, social, moral, um conjunto de outras coisas, a gente acha que a solução dele poderia ter uma saída e que tem uma posição clara com relação à política internacional, inclusive. Ele tem mais clareza do que são as instituições brasileiras, do que são as relações internacionais, o que significa as relações comerciais multilaterais que foi feita pelo presidente Lula e pela presidente Dilma de abrir o comércio brasileiro para todos os países, incluindo capitalistas, incluindo socialistas, incluindo comunistas, no sentido de aumentar a renda no país e aumentar o emprego no país. Ele tem essa compreensão. E foi um dos que falou muito a questão da mudança da embaixada para Jerusalém, também alguma ruptura com a China, da Venezuela. Ele tem tido essa postura. Agora, o documento em si, Oscar, é muito sério do ponto de vista, se é uma fala do presidente através de uma outra pessoa, é de uma gravidade muito grande, porque ele coloca quase possibilidades, inclusive, de renúncia. O filho colocou a possibilidade de assassinato, um conjunto de ideias como se fosse uma grande conspiração. Só que quando você analisa a coisa a fundo, você vê que a crise é criada pelo próprio governo. Quer dizer, o PT, por exemplo, nós estamos na expectativa, nós estamos olhando e agindo mas não de forma direta, de forma ostensiva. Não é o provocador da crise. É o provocador da crise. Isso, inclusive, foi uma recomendação do ex-presidente Lula, de dizer que a gente ficaria, no primeiro momento, numa expectativa, vendo o que acontecia. E deixar a coisa acontecer. E está aí a crise que o país enfrenta. Agora, para os governadores, a situação é grave, porque todos estão com essa dificuldade com relação não só à Previdência, mas com relação a toda a questão do fechamento de conta, da crise fiscal. Essa é uma realidade. O Piauí está mais ou menos bem mais em andar esse caminho da forma que nós estamos. Vamos cair na mesma situação. E uma crise, ou o impeachment agora, ou a queda desse presidente, mesmo com todos os erros, é uma questão muito séria do ponto de vista de quebra de uma possibilidade de as coisas andarem e zerar tudo de novo. Então isso vai agravar muito mais. Nessa hora, tem gente chamando para responsabilidade política. Responsabilidade política. Do que significa isso? De tentar ter um grande pacto, e eu acho que pode ser que agora, com essa situação de reconhecimento da crise dentro do estabelecimento do próprio Bolsonaro, do grupo duro do Bolsonaro, possa pensar o país e não deixar sair do palanque, inclusive, que até hoje não saiu do palanque, e pensar o país. Eu acho que o documento teve uma repercussão imediata, não só pelos formadores de opinião, mas no Congresso Nacional, os governadores, um conjunto os empresários, está todo mundo apreensivo. O país está num momento de impasse. É como se estivesse numa tensão, está num transe, uma coisa muito estranha, essa sensação. E para aqueles que são responsáveis por governar estados, por articular regiões como o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, como tem sido feito, e o governador Wellington é um articulador desse processo, essa discussão aparece, e governadores que são aliados ao presidente Bolsonaro, que votaram nele, inclusive alguns que são do próprio partido, preocupados com o que porque eles têm a responsabilidade política de governar seus estados. Cada um está tocando a vida do seu estado. E sabe da necessidade. E essa insegurança política e também econômica leva a uma instabilidade nos estados.